A minha experiência anterior era em órgãos. A questão do planejamento do mestrado, orientada por pessoas interessadas em trabalho, Essas ideias no Brasil, né? O projeto do Florestan encaminhou. Dava aula chamada Estrutura Voluntária e saía no dia Carregado no colo, lá na roça, o vizinho, os avós, que foram escravos. Eu não sou um uspiano. Assim, aquele modelo clássico das ciências sociais da USP, que teve Fernando Henrique, Ottaviani. Eu não era sociólogo, na verdade, né? A minha experiência anterior era em órgãos públicos. A Sudene, que foi Celso Furtado que construiu, eu fui trabalhar com ele. E fiquei lá até o golpe de 64. Com o golpe de 64, surpreendente, porque eu não tive os direitos cassados. Na verdade, eu não era ninguém. Era um substituto formal, mas não tinha nenhuma relevância para ser perseguido e tal. Então, eu não fui cassado. Eu vim, depois de 64, eu vim primeiro para a Bahia, convidado para reestruturar o Instituto de Planejamento da Bahia, que era uma coisa do governo do Estado, e minha história com São Paulo era a segunda vez que eu me paulistanizava, né? A primeira foi uma breve estadia em São Paulo. Eu voltei exatamente quando o Celso fundou a Sudene. Aliás, antes era o Codeno. Fiquei até 64. Então, 64 é a minha segunda experiência com São Paulo, onde eu fiquei até hoje. Na verdade, eu não era sociólogo propriamente. Eu me fiz sociólogo no SEBRAP. Foi uma sorte enorme, levado por Ottaviani. E aí eu desenvolvi um trabalho mais ligado às ciências sociais. Antes eu era um administrador público. Foi um enorme acerto. Refiz minha vida, entrei propriamente. Eu era formado em ciências sociais, mas não sabia de nada. O meu curso em Recife foi muito fraco. Então aqui me refiz, na verdade me fiz, não tinha nada a refazer, felizmente. Aí fiquei, Otávio me levou para o SEBRAP e eu fiquei no SEBRAP 20 anos. Foi um período muito fértil, muito bom. Depois entrei na PUC, foi uma época muito boa, o curso de Ciências Sociais na PUC, exatamente porque os grandes professores estavam reprimidos. Tinha Florestan Fernandes liderando o Departamento de Ciências Sociais, era uma coisa extraordinária. Paul Singer deu aula lá. Eu fiquei, então, na PUC.
fui para a USP a convite de Irene Cardoso e Eva Blay. Eles que me convidaram. A minha geração fazia faculdade de Direito. Ou os que sabiam matemática faziam engenharia. Imagina eu fazer ciências sociais. Minha mãe nunca entendeu. O meu pai não, ele já tinha morrido e tal. O que é que você faz, meu filho? Mas foi ótimo. Era um curso fraco, não era grande coisa, mas foi aí que eu me perverti de uma vez. Para falar a verdade, na USP não fiz grande coisa. Não era um professor brilhante, porque minha formação em ciências sociais é muito capenga. Mas eu agitava, né? Coisa que alguns outros professores não faziam. Então, eu agitava. Eu tinha uma formação capenga em ciências sociais, mas agitava com uma coisa política, o que era até insensato, viu? Porque a ditadura ainda funcionava. Fiquei na USP até me aposentar. E não tenho mais atividade acadêmica, na verdade, não. Só raramente me convidar para fazer alguma coisa. Esse período foi muito bom. Viajei muito pelo Brasil para agitar. Na verdade, eu era um agitador de professor, tinha muito pouco. Mas tinha uma qualidade. Isso é, a qualidade do que eu fazia, não a minha qualidade. Porque eu metia a política todo o tempo, cruzando com ciências sociais, coisa que poucos fazem, né? Fica uma coisa muito acadêmica e você tem um departamento de ciências sociais em São Paulo acadêmico, realmente está fora do mundo, né? Porque, por razões óbvias, aqui acontecem as coisas. Fiquei até me aposentar. O SEBRAP foi a minha grande aquisição, né? Era um time muito bom. Vendo em retrospectiva, na verdade, eles eram pouco conhecidos. Mesmo o Fernando Henrique, que é a estrela máxima, era conhecido na USP, mas fora de São Paulo era muito pouco conhecido. E o SEBRAP cresceu enquanto a USP estava amordaçada, né? Depois que se recuperaram os direitos e a universidade voltou a ter mais liberdade, o SEBRAP hoje não é uma instituição, na verdade, que funciona graças às ligações com a USP. Tem mais relevância aqui. E foi muito importante, eu acho. Na USP, para falar a verdade, não dá para você fazer grande coisa. Não dá porque é uma instituição consolidada, uma universidade já bastante consolidada. Não dá para se destacar muito na USP. Mas aí na USP, com Maria Célia Paoli, que infelizmente está muito mal, Vera Teles, a gente fundou o CENEDIC, um centro de pesquisa. Também foi
uma experiência, uma aquisição muito importante. O sentido da democracia foi. Você lembrou bem, esse era o tema e foi muito interessante. Não sei se ficou muita coisa, mas foi muito interessante. E a diferença, sobretudo, residia em que a universidade, no seu departamento, era muito amorfo, enquanto que a gente estava mais livre, né? Estava para especular e começamos a viajar muito. Esse foi Mas só depois o Nedic estruturou o projeto próprio. Antes não. Antes foi uma reunião de gente. E o departamento não tinha programa, né? O programa do departamento sempre foi um programa docente, de pesquisa mesmo. Quer dizer, cada um fazia o seu, mas não se agregava em torno dos projetos de pesquisa, não. Que o primeiro curso sobre Marx, de forma mais sistemática, fui eu e Maria Arminda que demos. Tampouco era muito consistente, né? Porque a referência principal era ideologia alemã, 18 de Brumário e um pouco do Capital. Mas o Capital mesmo ninguém nunca leu direito. O Capital, depois do capítulo inicial da mercadoria, que é o que todo mundo lê, o Capital é chatíssimo. O Capital era a pior literatura de Marx. Depois que você abre com a mercadoria, que é um estouro, né? Ainda hoje. O resto do Capital é de uma chatice insuportável. A gente inventou porque a obrigatória era a disciplina que a gente tinha que dar, né? Aí, com a Maria Arminda, a gente transformou num curso sobre o Capital. Não sei se foi bom, se marcou os estudantes, não sei. Maria Arminda era muito boa colega. Você sabe que a pós não tem uma grade fixa, né? Depende dos professores e tal. Então a gente inventava também. Eu nunca fui capaz de uma grade fixa. Não estou fazendo aqui uma imolação gloriosa e tal. Nunca fui capaz. A minha formação em sociologia é muito capenga. Eu nunca fui capaz de dar um curso bom sobre Weber, né? Até porque eu tinha preconceitos. Mas se não dar um bom curso sobre Weber é muito ruim. Eu tinha preconceito, achava Weber reacionário. Tudo coisa de gente mal informada. Mas foi uma boa experiência na pós. Eu não gostava muito de dar curso, essa que é a verdade, né? Eu gostava mais de debates, de articular. Curso regular eu achava muito chato. Depois, de novo, não é um autoelogio,
A minha formação não era grande coisa. Eu agitava mais fazendo a ponte das ciências sociais com a política do que um curso formal, bem estruturado. Na verdade, não tinha. Não vou agora refazer meu passado. Eles eram uma editora formidável, né? Na verdade, eram os exilados espanhóis que formaram o fundo, né? Era uma editora formidável. A minha, como Fernando Henrique, eu não leio alemão, a minha formação foi toda pelo Fundo de Cultura Econômica, que estava na frente até de editores de países mais importantes. Eles traduziram toda a grande literatura de ciências sociais. Impressionante. Me lembro o nome dele, Venceslau Rosses, era o tradutor de Marx. Dizem, eu não tenho competência para isso, dizem que nunca houve melhor tradução de Marx do que o Rosses fez. E de Weber. Depois no Brasil fundou-se uma editora com o mesmo nome. Fundo de Cultura Econômica. Mas desapareceu. Não teve mais maior importância, não. Não existe uma linha central de autores em ciências sociais. Não. Fragmentou-se muito. Muito. Os clássicos perderam importância. E é isso mesmo, a sociedade de massa não. E se dão os cursos por obrigação de grade, não tem mais impacto. No debate público. No debate público não tem. É uma contradição, né? Porque enquanto melhoraram do ponto de vista acadêmico, perderam relevância no debate público. É uma coisa que ocorre, deve ser assim nos Estados Unidos. Eu vou pensando já em como estruturá-lo. Tem muita coisa interessante, mas é isso, a universidade perdeu impacto sobre a opinião pública. Só essa transição, né, entre o lulopetismo, como a Folha gosta de dizer, o Estadão. O Estadão tem um orgasmo quando critica o PT e Lula, né? É uma coisa fantástica. Eles entram em êxtase quando tem alguma coisa a dizer contra. Na verdade, o PT nunca teve uma teoria sobre o Brasil, né? E essa é que é a verdade. Sem uma teoria sobre o Brasil, você não governa. O PT nunca teve, nunca. O que é uma coisa, seria um tema interessante de pesquisa, não uma pesquisa chata, mas observar essa relação entre os grandes temas da universidade e a sociedade, né? O PT perdeu. Nunca teve, na verdade, né? Nunca teve. Eu participei muito ativamente dos primeiros anos de PT. Imagina, eu e a Maria, não a Maria Herminda. A gente ia para São Bernardo discutir. Maria Célia. A gente ia para São Bernardo discutir, mas
uma observação de pé de páginas, sem em querer reforçar as críticas ao Lula. O Lula nunca deu importância. Essa atividade intelectual dentro do PT. Nunca deu. Um perfil mais obreirista. Hã? Um perfil mais obreirista. Mais obreirista. Sindicalista. Sindicalista. Ele nunca deu importância. Os nossos interlocutores em São Bernardo, quer dizer, nossos de gente que tentava fazer a ligação do movimento operário com a universidade, com os debates, era o Rubão. Lembra do Rubão? Tinha uns 3 ou 4. O Sokol, O Djalma, Marcos Socorro. o Djalma, O Djalma é uma figura. é, Djalma bom. Djalma Bom, exatamente, está tentando me lembrar. O Djalma, o Sokol, que era mais à esquerda, né? Mais intelectualizado. Mais intelectualizado e tal. O Lula mesmo nunca deu muita bola, não. O meu melhor texto continua sendo a crítica, né? Fiz. Essa era a minha diferença. Eu entrei por aí, meus textos eram sempre muito políticos. Essa foi a entrada diferente que eu fiz. E foi minha sorte de que o SEBRAP tivesse essa atuação, né? Porque eu não era da universidade, como diz aquele sambinha, eu não sou daqui. Então, foi uma entrada boa, né? Eu fiz uma sociologia crítica. Dizer que era marxista é exagero. É exagero. Na verdade, devo dizer que se eu conhecesse Marx como eu passei a conhecer, eu não teria escrito. Porque está tudo lá. Tá tudo lá. Como eu era ignorante, como o Fernando Henrique não lia em alemão, então eu escrevi. Escrevi 4 bons textos. Quais seriam? A primeira é a crítica, não é? Segundo é o elo perdido. Terceiro são 4. Dá para contar na mão. É o elo, a crítica, os 2 outros são textos menores. Acho que eu contribuí. Principalmente com o primeiro texto. Com o primeiro texto eu contribuí. Até injustamente, né? Até injustamente porque eu elegi a CEPAL como meu inimigo. Teórico, evidentemente. Que é uma bobagem, né? Porque esse é um problema que vai aparecer, já está aparecendo. O Celso é um autor desconhecido. É um puta de um autor, né? Mas é um autor desconhecido. E eu, na crítica, eu travei um. Dizia os frades beneditinos, que sabiam das coisas, que pretensão e água benta são de graça.
Eu conheci, quer dizer, vi, né? Não conheci de conversar com ele mesmo em Santiago do Chile. Era, aquilo é uma... Prebisch é uma coisa. Prebisch é um grande autor mundial. Que não tem relevância mais, né? Também. Coisa de autores hoje é menos importante. Mas o pensamento da CEPAL é muito original, gente. É uma coisa de nível mundial. Não teve paralelo, né? Os africanos nunca conseguiram elaborar nada. O da CEPAL é nível mundial. Na verdade, hoje se estuda pouco dessa forma, mas eles são... O texto do Prebisch, o clássico dele, como é que chama? Problemas econômicos latino-americanos. É um clássico, gente. E o filhote dele, por excelência, que era o Celso, continua sendo um autor formidável, gente. Uma coisa... É engraçado que, como diz Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. E eu trabalhei com o Celso 5 anos. Eu não tinha noção da importância dele. Como era um contato quase diário, e de perto ninguém é normal, não é a menor noção, eu não tinha noção da importância dele. Tinha um contato frequente, ele estava mais no Rio e em Brasília do que em Recife. Então eu tocava o diário, depois que eu fui me dar conta. E eu estava errado, né? A obra da CEPAL e do Celso. Você reconhecer a questão do valor acadêmico, teórico, é uma coisa. Você sabe, você travar o conhecimento pessoal é outra. E o legado de Celso, para mim, é que ele era um republicano integral. A república, para ele, era tudo. Esse foi o melhor legado que eu recebi. Essa coisa republicana, intransigente. Bom, porque falar dos seus coisas é mais ou menos carne de vaca, mas a coisa republicana é que me marcou muito. Melhor legado.